Em algum momento da vida, quase todo ser humano faz essa pergunta. E não é uma pergunta superficial. Ela não nasce da curiosidade intelectual. Ela nasce da dor. Nasce quando algo quebra por dentro. Quando a vida não responde como deveria. Quando alguém faz o bem e mesmo assim sofre. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você. Uma pessoa que tentou viver corretamente, que não desejou o mal a ninguém, que rezou, que confiou, que acreditou, e ainda assim perdeu alguém importante, enfrentou uma doença, foi injustiçada, abandonada, esquecida, e aí surge aquela sensação silenciosa. Difícil de admitir isso. Não é justo. E quando a dor não faz sentido, a fé começa a ser testada. Não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque ela acreditava que Deus fosse diferente. Mais rápido, mais protetor, mais previsível. A pergunta então não é apenas por que sofro, mas quem é Deus afinal? Muita gente abandona a fé, exatamente aqui, não porque odeia Deus, mas porque não entende o silêncio dele. E isso é mais comum do que se imagina. A Bíblia não ignora essa dor. Pelo contrário, ela a expõe sem maquiagem. Basta abrir os Salmos para perceber isso. O salmista grita, reclama, questiona, chora. Ele pergunta onde Deus está. Ele se sente esquecido. Ele se sente injustiçado. E mesmo assim, esses textos estão na Bíblia. Isso já nos ensina algo fundamental. Deus não se escandaliza com a dor humana. Um dos maiores erros espirituais é achar que sofrimento é sempre punição. Essa ideia parece lógica, mas é falsa. Se fosse verdadeira, os santos seriam os menos sofridos da história. E a realidade mostra exatamente o oposto. Jesus ele desmonta essa lógica de forma clara quando encontra o homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou? Eles querem um culpado, querem uma causa direta. Mas Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja, nem todo sofrimento tem uma causa moral direta. Isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque tira o peso da culpa automática. Assustador porque mostra que nem tudo está sob nosso controle. O mundo em que vivemos não é um mundo como Deus o criou originalmente. O pecado original feriu a criação. Introduziu desordem, morte, sofrimento. E essa ferida atravessa a história. Atinge todos, bons e maus, justos e injustos. Mas aqui está o ponto central da fé cristã. Algo que nenhuma outra visão religiosa oferece da mesma forma. Deus não ficou fora do sofrimento. Ele entrou nele. O cristianismo não anuncia um Deus distante, indiferente, frio. Anuncia um Deus que se fez homem, que sentiu fome, cansaço, medo, que foi traído por um amigo, negado por outro, abandonado pelos seus. Um Deus que chorou diante de um túmulo. Um Deus que suou sangue diante da morte. Se sofrimento fosse sinal de abandono divino, a cruz jamais poderia existir. E, no entanto, ela está no centro da fé cristã. Jesus não morreu porque falhou. Não sofreu porque mereceu. Ele sofreu sendo inocente. Isso muda tudo, porque prova, de uma vez por todas, que sofrimento não é sinônimo de culpa. A cruz revela algo ainda mais profundo. Deus pode transformar a dor em redenção. Aquilo que parecia derrota se torna vitória. Aquilo que parecia fim se torna começo. São Paulo entende isso profundamente quando fala do sofrimento unido a Cristo. Ele não glorifica a dor. Ele não diz que sofrer é bom em si. Ele diz que, quando unido a Cristo, o sofrimento deixa de ser vazio. Ele passa a ter sentido. E isso é algo muito difícil para a mentalidade moderna aceitar. Vivemos numa cultura que idolatra conforto, que promete felicidade instantânea, que vende a ideia de que qualquer dor é um erro a ser eliminado. Mas o Evangelho nunca prometeu uma vida confortável. Prometeu uma vida verdadeira. O livro de Jó aprofunda ainda mais esse mistério. Jó era justo, não perfeito,
mas íntegro, e perde tudo: saúde, bens, filhos. Seus amigos tentam ajudá-lo, mas acabam piorando tudo. Eles oferecem respostas prontas. Dizem que ele deve ter pecado, que Deus está punindo, que tudo tem uma explicação simples. No fim, Deus repreende esses amigos. Porque reduzir o sofrimento a fórmulas é não compreender o mistério de Deus. Há dores que não têm explicação imediata. Há sofrimentos que só fazem sentido à luz da eternidade. E há dores que nunca entenderemos completamente neste mundo. Isso não significa que Deus é cruel. Significa que Ele vê além do nosso horizonte limitado. Enquanto nós vemos o agora, Deus vê o todo. Enquanto nós vemos o momento, Deus vê a eternidade. Existe ainda outro aspecto pouco falado. O sofrimento pode nos salvar de coisas piores. Não porque a dor seja boa, mas porque ela nos desperta. Quantas pessoas só mudaram de vida depois de uma queda? Quantas só buscaram Deus quando tudo desmoronou? O sofrimento revela nossa fragilidade, e a fragilidade nos torna humildes, e a humildade nos abre para Deus. Isso não é teoria. É experiência humana. Os santos testemunham isso. Santa Teresa d'Ávila sofreu incompreensões. São João da Cruz foi preso por irmãos de fé. Santa Teresinha sofreu doenças e noites espirituais profundas. Nenhum deles foi poupado da dor, mas todos encontraram sentido nela. Jesus mesmo, no Getsêmani, sente angústia profunda. Ele pede que o cálice passe. Isso é importantíssimo. Mostra que sentir medo, tristeza e desejo de alívio não é falta de fé. É humano. A diferença está no abandono confiante. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa frase resume a maturidade espiritual. Confiar quando não entende, entregar quando não vê saída. Deus não está interessado apenas no nosso bem-estar imediato. Ele está interessado na nossa salvação. E isso exige uma perspectiva mais ampla. O sofrimento passa. A eternidade permanece. O mundo promete felicidade sem cruz. Deus promete ressurreição depois da cruz. O mundo tenta anestesiar a dor. Deus a transforma. No fim, o cristianismo não oferece uma resposta matemática para o sofrimento. Ele oferece uma presença, um Deus que caminha conosco na dor, um Deus que sofre conosco, um Deus que não abandona. Se você está sofrendo agora, isso não significa que Deus te esqueceu. Pode significar exatamente o contrário. Pode ser que Ele esteja trabalhando em você de uma forma que você ainda não consegue perceber. A cruz nunca é a última palavra. A ressurreição existe. E ela dá sentido a tudo. Se esse vídeo te ajudou a olhar para o sofrimento com mais profundidade, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e continue assistindo nossos outros vídeos sobre a fé católica. Aqui a gente não promete uma vida sem dor, a gente anuncia um Deus que vence a dor.